Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa quinta semana de aulas remotas. Espero que esteja tudo em paz com vocês e com a família de cada um de vocês, tá bom? Hoje nós vamos ver na nossa videoaula o gênero textual fábula, os elementos da narrativa e também os verbos de ligação. Vamos dar início com o gênero textual fábula. Quando eu falo fábula, eu tenho certeza que todos vocês já ouviram alguma fábula contada, seja pelos pais, avós, amigos ou pelo professor, não é verdade? Por quê? Porque a fábula é um texto muito popular e apreciado por pessoas de diferentes idades. E a fábula ela nasceu da tradição oral há muito tempo. Conceito: é um texto curto, pode ser escrita ou contada por alguém. Os personagens quase sempre são animais e representam tipos como o esperto, o valente, o lento, o invejoso, né? É um texto de narrativa ficcional, ou seja, ele é feito com o intuito de emocionar, impressionar as pessoas como se fosse real, né? Esses personagens que eu falei para vocês, esses animais, eles possuem características humanas, como a ganância, a preguiça, a inveja, dentre outras. E por meio dessas características, eles vão se movimentando e a história vai se desenrolando, né? Levando até a construção de um ensinamento, que é o que nós chamamos de moral da história. Então, a fábula quase sempre tem um ensinamento a fazer por intermédio da moral da história. E como é a linguagem de uma fábula? É uma linguagem simples, objetiva e direta, onde aparece muito o diálogo, que caracteriza o discurso como discurso direto. Bem, e a fábula, gente, ela é um dos diversos gêneros textuais narrativos e, portanto, ela vai possuir os elementos característicos de toda narrativa. E quais são esses elementos? Vamos aos elementos da narrativa: personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. Esses 5 elementos da narrativa caracterizam o que nós chamamos pente. Gostaram do bizu? Então, toda narrativa possui esses 5 elementos característicos. Personagens. Nós temos os protagonistas, né? O personagem protagonista, que é o principal. O antagonista, que é o conhecido vilão da história, que tenta atrapalhar a trama. E os secundários, que compõem a narrativa, sendo menos importante, né? Ganhando menos importância que os primeiros. Numa fábula, os personagens são animais que se personificam, ou seja, adquirem características de seres humanos. E o espaço é o lugar ou lugares onde se desenvolve a ação. Nós temos aqui 3 exemplos de espaço: um castelo, uma cidade e uma floresta, que no caso da fábula é o local propício para se desenvolver a história. Então, a maioria das fábulas, elas acontecem no espaço da floresta. Por quê? Porque os personagens são animais. Narrador. Nós temos, como elemento da narrativa, 3 tipos de narrador: o narrador personagem, o narrador observador e o narrador onisciente. O narrador personagem, ele aparece em primeira pessoa, certo? Porque além de narrar, o narrador ele também participa da história. Temos o narrador observador em terceira pessoa, conta a história do lado de fora sem participar das ações. Ele não conhece o desenrolar, ele vai contando sem se envolver na história. E nós temos o narrador onisciente, que é na terceira pessoa, mas que conta a história na terceira pessoa e às vezes permite certas intromissões narrando em primeira, porque o narrador onisciente, diferente do narrador observador, ele conhece muitas vezes até os pensamentos e as emoções do personagem. E isso faz com que ele
descreva essas ações colocando a primeira pessoa como se fosse o próprio personagem. Na fábula, né, o narrador é em terceira pessoa, a predominância. Tempo. O tempo nada mais é que o momento em que decorre a ação. E esse tempo, ele vai ser dividido em cronológico e psicológico. Tempo cronológico. Os fatos são apresentados de acordo com a ordem dos acontecimentos, seja no passado, presente ou futuro, seguindo uma sequência lógica do início ao fim. E o tempo psicológico, que bem diferente, não existe uma estrutura, ele é interior, ele acontece na mente e por isso ele não tem uma ordem definida, né? Ele pode ter recortes, recordações, sonhos, delírios, ele acontece conforme o estado de espírito do narrador, mudando de uma pessoa para outra, de um ambiente para outro, de uma época para outra, certo? E na fábula, o tempo verbal predominante nas fábulas é o pretérito, é o passado, né? Dentro do tempo cronológico, as fábulas são relatadas no passado. Enredo. Gente, o enredo ele também é conhecido como trama, certo? E é ele o responsável por dar sequência aos fatos. É em torno do enredo que vão se desenvolver todos os acontecimentos do texto. Ele é dividido em momentos. Eu trouxe aqui para vocês os momentos desse enredo, dessa fábula, aqui da lebre e da tartaruga. O primeiro momento nós chamamos aqui de situação inicial, né? Nessa fábula aqui nós temos os personagens, né? A lebre e a tartaruga. Nessa situação inicial elas estão conversando porque a tartaruga ela propôs à lebre que realizasse uma corrida, né? E a lebre ela começou a caçoar da tartaruga. Por quê? Porque ela já se considerava vencedora, porque ela era mais ágil diante da tartaruga, que era considerada lenta, devagar. Então aqui elas estão conversando, apresenta-se os personagens. Logo em seguida, nós temos o conflito, que é quando a lebre dispara na frente da tartaruga, que segue com seus passos lentos. E aí nós vamos ao desenvolvimento. E o que é o desenvolvimento? Bem à frente da tartaruga, a lebre resolve parar para fazer outras coisas e até mesmo para descansar. Depois nós vamos para o clímax. O que é o clímax? É o momento de maior emoção, é o momento mais esperado, né? E aqui, no caso da fábula, é o momento em que a lebre desperta e percebe que já perdeu tempo demais dormindo, tempo suficiente para a tartaruga passar à sua frente. E aí a gente chega finalmente no desfecho, né? Que é quando a tartaruga ultrapassa a linha de chegada. E aí vem o que é característico do desfecho de toda fábula, a moral da história, como desfecho, que é o que? Devagar se vai ao longe. E é isso, pessoal, a gente fez uma retomada do gênero textual fábula, bem conhecido por todos vocês, eu tenho certeza, e também estudado na semana anterior. Nas nossas aulas já remotas, nós já falamos sobre fábula. E para fixar ainda melhor, porque sempre é bom, quanto mais a gente retoma um conhecimento, melhor ele fica, eu vou deixar uma atividade para vocês no final da nossa videoaula, beleza? Vamos agora passar para verbo. Olha só, eu trouxe aqui para vocês a divisão do verbo. Ele é classificado como significativos e não significativos. Nós vamos trabalhar hoje com os não significativos, mas nós precisamos conhecer e diferenciar, correto? Vamos lá? E o que são verbos significativos? São verbos que têm sentido próprio e expressam a ação ou fenômeno da natureza. É aquele verbo que sozinho ele já me traz uma informação. Eu já sei do que se trata.
quando eu digo que eu cantei, eu dancei, eu abracei, são ações que já têm um sentido próprio. Então, esses são verbos significativos. Ou eu posso dizer também que choveu, que trovejou, fenômenos da natureza, que também são significativos. Eles já me trazem um sentido próprio. Esses verbos significativos, eles são divididos em transitivos e intransitivos. Mas o foco da nossa aula de hoje são os não significativos. E o que são os verbos não significativos? Vamos lá. São verbos que não possuem sentido próprio e que indicam estado, qualidades e condições. Esses verbos, eles apenas ligam o sujeito ao seu predicativo. Então, olha só, esse verbo sozinho, ele não me traz esse sentido próprio. Por quê? Porque a finalidade dele é ligar o sujeito a alguma característica, a algum estado desse sujeito, certo? E aí, parece muito simples, porém existem verbos que, em algum contexto, ele é significativo e em outro, ele é não significativo. Trouxe um exemplo para vocês, vamos lá? A garota está aqui. Eu tenho aqui o sujeito a garota, eu tenho o verbo estar e logo depois desse verbo eu tenho o aqui, que é um advérbio de lugar. E o estar é a questão. Esse verbo aqui, ele é significativo ou não significativo? Pessoal, esse verbo aqui, ele é um verbo que está me indicando a posição dessa garota em relação ao local, ao espaço. A garota está em algum lugar, onde é aqui. Quando isso acontecer, esse verbo ele é significativo, porque ele não está ligando o sujeito a nenhuma qualidade característica desse sujeito, ou estado desse sujeito. Ele está me indicando a posição que essa garota se encontra em um determinado lugar. Outro exemplo. A garota está feliz. Vejam a diferença. O sujeito garota aqui está apresentando um estado que é feliz. Então, esse sim é um verbo de ligação, porque ele está servindo para ligar a garota ao estado dela, que é feliz, que nós chamamos de predicativo do sujeito. Então, agora nós vamos trabalhar os chamados verbos de ligação. E o que são verbos de ligação? Todo verbo que por si mesmo nada informa sobre o sujeito. Como eu acabei de falar, ele é não significativo, ele não informa nada sobre o sujeito, ele serve apenas para ligar o sujeito ao seu predicativo. Daí vocês poderiam me perguntar, professora, o que é mesmo esse predicativo do sujeito? E aí eu responderia para vocês, termo que atribui uma informação, característica, qualidade ou estado do sujeito. É aquela palavra ou conjunto de palavras que vão me trazer uma informação importante desse sujeito. Vão me dar uma característica, uma qualidade ou um estado. Olha o exemplo. O bebê ficou calmo. Sujeito, o bebê. Ficou. Esse bebê ficou. Gente, eu estou dizendo aonde esse bebê ficou, o local em que ele ficou, a posição dele em algum lugar. Tô não, né? Se eu dissesse que ele ficou em casa ou na maternidade, ele seria um verbo significativo, porque ele estaria me trazendo um sentido. Mas aqui não, ele ficou calmo, é o estado do bebê. Então, esse verbo, ele apenas liga o sujeito ao estado. Então, eu classifico ele como verbo de ligação. E quais são os principais verbos de ligação? Trouxe um bizu para vocês. Permanecer, estar, ser, continuar e ficar. Eu tenho aqui 5 verbos, não existem só esses verbos de ligação, mas esses 5 verbos são considerados os principais verbos de ligação. Por isso, mais um bizu para vocês, ó. Pesque, ficar, para ficar mais fácil de você memorizar. São os verbos permanecer, estar, ser, continuar e ficar. Quando é que eles são de ligação? Mais uma vez, quando eles ligam o sujeito a uma característica ou a um estado. E uma questãozinha para a gente fixar o que nós acabamos de ver sobre os verbos de ligação.
Identifique a alternativa em que o verbo destacado não é de ligação. Nós temos 5 alternativas, 4 delas ele é ligação e apenas uma não é ligação. Vamos lá? A criança estava com fome. Sujeito, a criança. Estava é o nosso verbo, ele está destacado. Vamos ver se esse verbo ele é significativo ou ligação. Ela estava com fome, significa dizer que ela estava faminta, né? Então, esse com fome aqui, ele é um predicativo do sujeito. Ele está dando uma característica à criança. Então, esse verbo ele está apenas ligando o sujeito à sua característica, ao seu predicativo, verbo de ligação. Pedro parece adoentado. Pedro é o sujeito, correto? E o verbo parece, ele está servindo para quê? Para ligar o sujeito ao predicativo ou ele está tendo um significado, um sentido próprio? Vamos ver aqui. Ele parece adoentado. Adoentado seria o estado em que o Pedro se encontra. Então, esse verbo ele está ligando o sujeito ao estado, ao predicativo. Ele é um verbo de ligação. Letra C. Ele tem andado confuso. Ele é o meu sujeito. Tem andado confuso. Ele não tem andado em nenhum local. Ele tem andado confuso. Confuso é o quê? É o estado em que esse sujeito tem andado. Então, o verbo ele está apenas ligando o sujeito ao estado. Também é um verbo de ligação. E agora nós temos a letra D e a letra E. Vamos ver qual das duas é a nossa alternativa. Ficou em casa o dia todo. Alguém, né, o nosso sujeito que não se encontra explícito na oração, ficou em casa o dia todo. Ficou é o verbo destacado e ele ficou em algum lugar. Ele ficou em casa. Em casa é uma locução adverbial de lugar, certo? Então, esse verbo, ele está me indicando, sim, uma informação, uma posição em que o meu sujeito ficou em um determinado local. Portanto, esse verbo não é de ligação, ele é verbo significativo. Letra E. A jovem continua sonhadora. Quem continua sonhadora? A jovem é o meu sujeito. Ela continua em algum lugar ou o que ela continua? Sonhadora. Sonhadora é uma característica dessa jovem. Então, é um predicativo do sujeito. Logo, o continua aqui, ele está ligando o sujeito ao predicativo, verbo de ligação. E aí, nós encontramos a nossa resposta, que é a letra D. Muito bem, pessoal. Nós vamos ficando por aqui, por hoje, tá bom? Muito obrigada pela atenção e até a nossa próxima aula. Fiquem em paz.